Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de linguagem computacional e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de estruturas condicionais, utilizando o if e o else. Nas aulas passadas, nós falamos um pouco a respeito da funcionalidade do if e do else. Vamos relembrar um pouco agora aqui e depois vamos expandir um pouco mais essas estruturas de forma a abrangermos mais um pouco sobre o conceito das estruturas condicionais. Para a gente relembrar um pouco, quando eu falo em estrutura condicional, eu estou falando de uma estrutura que permite que a gente tome decisões a partir de uma relação, através de uma comparação utilizando operadores relacionais e lógicos. Nesse caso aqui que nós temos no exemplo, eu tenho duas mensagens a ser mostradas que elas estão condicionadas a uma verificação do que foi digitado numa variável que eu chamei de idade. Então, a primeira mensagem, por exemplo, você é maior de idade, ela só vai ser mostrada na tela se a condição idade maior ou igual a 18 for satisfeita. Somente se essa condição for verdadeira é que a mensagem você é maior de idade vai ser mostrada. Caso contrário, caso a idade não seja maior ou igual a 18, essa parte que corresponde ao if, ao bloco de código do if, ele não vai ser executado, ele vai ser pulado. E aí, consequentemente, vai ser executado o que está dentro do else, porque o else é o contrário do if. Então, se a idade não é maior ou igual a 18, consequentemente ela é menor do que 18. Então, a mensagem a ser mostrada é: você é menor de idade. Uma coisa que a gente precisa se atentar é que nunca as duas mensagens vão ser mostradas ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas estão condicionadas a uma determinada relação. Então, somente a mensagem você é maior de idade vai ser mostrada. E aí, o que está dentro do bloco do else vai ser pulado, não vai ser executado. Ou então, o que está dentro do bloco do if vai ser pulado, vai ser ignorado. E aí, o que está dentro do else vai ser executado. Então, é dessa forma que funciona a estrutura condicional que nós estamos utilizando aqui, no nosso caso, o if. Agora, vamos supor o seguinte caso. Eu quero verificar se a pessoa ela é maior ou menor de idade, que é o que nós já estamos fazendo aqui, mas eu tenho um outro caso. Por exemplo, se ela é maior de idade, eu quero verificar se ela possui ou não habilitação. E aí, se ela possui habilitação, eu quero mostrar uma mensagem personalizada. Ou seja, eu quero mostrar, por exemplo, que a empresa que ela está acessando o sistema ali está contratando motoristas. Agora, se ela não possui habilitação, eu quero informar para ela que a autoescola da cidade está com promoção de férias. Então, eu quero mostrar mensagens personalizadas a partir de uma condição estabelecida. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu quero verificar é se a idade dela é maior ou igual a 18. Essa estrutura já está pronta. Agora, se ela é maior de idade, se ela é maior do que 18 anos, eu quero mostrar e personalizar a mensagem de acordo com essas situações que a gente acabou de ver aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar um if dentro do outro? Como que eu posso utilizar de forma que essa condição, se ela possui habilitação ou não, só vai ser verificada se ela for maior de idade. Caso contrário, eu não vou fazer essa verificação. Então, eu posso utilizar dentro de uma estrutura if ou dentro da parte do else uma outra estrutura. É o que a gente chama de estruturas condicionais aninhadas. Então, vamos utilizar e fazer esse caso aqui. Então, por exemplo, eu posso ter idade, e aí eu vou ter uma variável que eu vou chamar de habilitação.
E no nosso caso é para verificar se a pessoa possui ou não habilitação. Quando que eu quero verificar isso? Somente se a idade da pessoa for ou igual a 18. Então, a parte onde eu vou adicionar esse conteúdo é dentro do meu if. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, a habilitação é igual prompt. Eu vou pedir para a pessoa colocar S ou N, né, para sim ou não. Então eu não preciso do number, porque não vai ser um número. Prompt. Você possui habilitação? Eu vou colocar aqui, ó, responda S ou N. Seria sim ou não, tá? E aí dentro do if eu vou fazer um outro if verificando essa resposta. Então if habilitação é igual, e aí quando eu utilizo o texto eu preciso colocar aspas duplas, é igual a S. Então se é igual a S, qual é a mensagem? A empresa está contratando motoristas. Então alert, a empresa está contratando motorista. Envie seu currículo. Caso contrário, então, else, alert, aproveite a promoção férias da autoescola da cidade. Então perceba que se a idade não for maior que 18 anos, a única mensagem que vai ser mostrada para ela é você é menor de idade. Do contrário, se a idade é maior ou igual a 18 anos, ou seja, se essa condição for verdadeira, eu vou ter uma sequência de outras informações. A primeira delas é perguntando se a pessoa possui ou não habilitação. E aí, se ela possui, ou seja, se o que ela digitou lá foi S, eu vou mostrar uma mensagem personalizada. A empresa está contratando motoristas. Envie seu currículo. E a outra parte, se caso a habilitação não for igual a S, né, o que ela digitou, então a mensagem a ser mostrada é: aproveite a promoção de férias da autoescola da cidade. Então, se caso esse bloco de código for executado, a mensagem a ser mostrada vai ser ou a empresa está contratando ou aproveite a promoção de férias. Por quê? Nunca vai ser executado o if e o else ao mesmo tempo. Tá? Então, se atentem bastante a isso. Eu posso adicionar um if dentro do outro sem problema nenhum. Eu poderia, por exemplo, aqui dentro desse if adicionar um outro if sem problemas. Poderia, de acordo com a minha necessidade. Então, você vai precisar analisar. Nesse caso aqui, a mensagem de habilitação e a verificação de habilitação só é mostrada se a pessoa tem maior do que 18 anos. Senão, não faz sentido, caso ela não tenha 18 anos. Não faz sentido eu perguntar se ela tem habilitação ou não. Porque eu já sei que se não tem 18 anos, não tem habilitação. Essa condição só é verificada se a condição da idade é atendida. Tá? Então, esse é o nosso primeiro caso que a gente resolve através do alinhamento ali de estruturas condicionais. Vamos só executar para a gente ver o resultado? Então, ó, qual a sua idade? Se eu digitar que eu tenho, por exemplo, 15, que é um ok, a única coisa que vai mostrar é você é menor de idade. Por quê? Porque ele foi para a segunda condição, que é o else. Né? A idade não é maior que 18, então isso é falso. Ele pula o if e executa o que está no else. Atualizando aqui novamente, ó, qual a sua idade? Então eu vou digitar ali 25, ok? Aí ele entra e pergunta: você possui habilitação? Então, S, sim. A empresa está contratando motoristas. Envie seu currículo.
Vamos para o outro caso. Qual a sua idade? 25. Você possui habilitação? Responda S ou N. Então, N, não possui habilitação. Ok. Aproveite a promoção de férias da autoescola da cidade. Então, perceba que ele entrou dentro no caso do if, perguntou se eu tenho habilitação. E aí ele faz a verificação do outro if para personalizar a mensagem de acordo com a minha resposta. Beleza? Agora vamos imaginar um segundo caso. E nesse caso nós também vamos trabalhar com a idade. E o segundo caso é o seguinte. Verifique se a idade de uma pessoa ela é menor do que 16, está entre 18 e 60, ou está entre 16 e 18, ou é maior que 60 anos. E aí mostra as respectivas mensagens. Você ainda não pode votar nas eleições. Seu voto é obrigatório nas eleições. Seu voto é facultativo nas eleições, né? Que seria menor que 16, não pode votar. 18 e 60, obrigatório. 16 e 18 ou maior que 60, pode... Aqui seria ou, né? Ou é maior que 60, o voto é facultativo nas eleições. Então, como que eu vou fazer isso? Nesse caso, se você perceber no caso anterior, que nós falamos sobre ter habilitação ou não, ele só era verificado se a idade fosse maior que 18. Então, o if estava dentro, no caso do if anterior, que seria da idade. Nesse caso, eu quero fazer as 3 verificações. Eu não tenho nenhum if dentro do outro. Eu tenho 3 verificações. Como que eu faço? Eu posso fazer 3 ifs sem os else? Posso. Né? Seria o primeiro caso e o mais básico aqui. Eu vou fazer, por exemplo, quero verificar se a idade é menor do que 16. E aí eu vou colocar aqui, ó. Você ainda não pode votar. Aí eu vou colocar um outro if. Idade é maior do que 18. Vou colocar na sequência ali, tá? E idade é menor igual a 60. Seria maior ou igual, né? Que estaria entre 18 e 60. E aí um alert. Seu voto é obrigatório nas eleições. Uma coisa que é interessante se atentar é eu não posso fazer 3 verificações ao mesmo tempo. Por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei idade maior que 18. É uma verificação. Aí eu uno isso através de um operador lógico e faço uma outra comparação. Eu não poderia, por exemplo, fazer da seguinte forma. Ó. 18 maior que idade menor que 60. Isso não é permitido na linguagem. Tá? Eu sempre preciso fazer uma a uma verificação e unir essas verificações através de operadores lógicos. E aí eu teria o meu terceiro if para fazer a verificação. Ó. Idade é maior igual a 16 e idade menor que 18 ou idade maior que 60. E aí eu vou juntar isso através dos parênteses para separar bem melhor. Então eu tenho 2 verificações, né? Idade maior que 16 e menor que 18 ou idade maior que 60. E aí eu vou colocar aqui a mensagem dentro do alert. Seu voto é facultativo nas eleições. Tá? Então essa é a primeira forma, a forma talvez inicial ali de se pensar para resolver e utilizar várias condições aí dentro do if. Só que acontece o seguinte.
nesse caso aqui, como o programa que a gente está desenvolvendo ele ainda é bem curto e não demanda muito, não tem muita complexidade, o que vai acontecer? Se a idade da pessoa for menor que 16, ele vai entrar dentro do if e vai mostrar essa mensagem e ele vai passar por todos os ifs depois disso, fazendo a comparação e a verificação. Não vai mostrar os alerts, mas ele vai passar por todos os ifs. Se eu tivesse mais 10 ifs aqui, ele vai passar por todos e fazer a comparação de todos. Mesmo que ele não vai entrar, a comparação vai ser feita. De certa forma, isso não é tão interessante para o meu programa. Eu quero que, por exemplo, se ele entrar dentro do primeiro if, ele já ignore todos os outros. Ele não entre nos outros ifs para comparar. Ele já não compare mais. Ele já saia daquela estrutura de código. Nesse caso aqui, já finalize o meu programa. Eu não quero ficar comparando, sendo que ele já achou a condição que ele precisava. Então, para isso, eu posso utilizar uma junção do else com o if. O que eu faria? Eu acrescentaria dentro aqui da minha condição, ao final do primeiro if, a condição else, que seria o contrário, né, da condição anterior, e juntaria o if a ela. Então ficaria a condição else if. E aí essa condição é feita e verificada. Qual que é a diferença? Eu vou fazer a mesma coisa para outra, else if. A última poderia, por exemplo, ser só else, porque se as anteriores não foram executadas, consequentemente a última vai ser executada, né? Que seria o else. Mas por enquanto vamos deixar assim. O que aconteceria aqui? Qual é a diferença do que a gente fez antes para o que a gente fez agora? A diferença é que, se por um acaso o que está no if é verdadeiro, ele vai mostrar a mensagem do alert e, consequentemente, como eu tenho uma junção de todas as outras comparações através do else if, ele nem vai parar para comparar essas condições. Se ele já entrou dentro do if, consequentemente ele vai pular o restante. E aí, se tivesse alguma coisa aqui para frente ainda, é o que seria executado. Nesse caso, ele vai finalizar o programa porque não tem mais nada para frente. Então, eu reduzo o número de comparações utilizando o else if, ao invés de utilizar vários ifs separados um do outro. Essa é a funcionalidade e isso faz muito sentido, por exemplo, quando os nossos programas eles estão bem mais extensos, bem mais desenvolvidos e complexos aí. A forma recomendada e viável para se utilizar é fazer esse alinhamento dos else e do if. Vamos fazer o teste aqui do código? Então, qual a sua idade? Eu vou colocar a primeira idade aqui, menor que 16. Então, minha idade 12. Você ainda não pode votar, ok. Nenhuma comparação mais é feita, porque ele entrou dentro desse if. Então, o restante dos else aqui são todos ignorados, tá? E aí eu posso ter vários else if aqui, um abaixo do outro, tá? Vou fazer a segunda verificação, idade 30. Seu voto é obrigatório nas eleições. E a última verificação, idade 17. Que é entre 16 e 18 ou maior que 60, né? Então, ok. Seu voto é facultativo nas eleições. Para você ver como funciona da mesma forma, eu poderia tirar esse if aqui, o último, somente o último, tá? Se eu quero alinhar vários, eu não posso, por exemplo, esse daqui ser somente else e o de baixo ser else if, tá? Não posso. Somente o último pode ser else isolado, sozinho. Todos os outros, se eu for utilizar vários else, eu preciso ter o if à frente com a condição. Lembrando, o if sempre tem uma condição à frente dele. O else nunca tem. Então, nesse caso aqui, ele só tem uma condição à frente, porque o else está junto do if, tá? Então, nesse caso aqui, funcionaria da mesma forma. Vou colocar aqui e vou testar. Qual a sua idade?
colocar aqui 13. Você ainda não pode votar. Qual sua idade? 30. Seu voto é obrigatório nas eleições. Qual sua idade? 17. Seu voto é facultativo. Por quê? O que acontece? A primeira verificação feita é idade menor que 16? Não, eu digitei 17. Então ele vai para o próximo else. Verifica. Idade é maior que 18 e menor que 60? Não, porque eu digitei 17. Não está entre 18 e 60. Porque nesse caso aqui, para entrar nessa condição, as duas precisam ser verdadeiras. Lembra do operador multiplicação lógica? Somente se as duas forem verdadeiras que o resultado final é verdadeiro. Então, falso. E aí ele vai para o último else. Então, se a primeira é falsa, se não é menor que 16, não está entre 18 e 60, que é a segunda condição. Consequentemente, ele está ou entre 16 e 18, ou maior que 60. E aí, o que está dentro do else é o que vai ser mostrado e verificado. Beleza? Então, dentro do else, você pode, dentro do if ou do else, você pode adicionar um outro if. E também você pode estender, no caso, as suas verificações ali utilizando o else if. Só para a gente verificar aqui o exemplo que a gente acabou de fazer, vamos supor que eu tenho alguns limites ali que eu coloquei no else. 16, 18 e 60. Foram as três verificações que eu fiz aqui, né? Então, o que acontece? A primeira verificação, ó, eu faço a minha condição verificar. Idade é menor que 16, então eu estou olhando do 16 para baixo, certo? Então, tudo que estiver antes do 16 faz parte do primeiro if. A minha segunda verificação, ele faz idade é maior que 18, maior ou igual a 18 e menor que 60. Então, nesse caso, a minha segunda verificação ela está nesse intervalo entre 18 e 60. Então, a primeira verificação olha antes do 16, a segunda entre 18 e 60, e aí a terceira, que é o else, ele pega tudo o resto. O que seria esse resto? O que está entre 16 e 18 e o que é maior que 60 nesse caso. Então, ó, qual que seria meu terceiro caso aqui? Entre 16 e 18 e maior que 60. Então, o terceiro caso seria só o else. Ele pegaria essas verificações. Perceba que eu consigo, através dessas três verificações, abranger todas as idades, né? O primeiro, segundo e o terceiro. Então, esse else ele funciona da mesma forma que se eu tivesse todo aquele if que a gente tinha anteriormente, verificando as idades. Beleza? E a gente finaliza por aqui. Vocês têm alguns exercícios para fazer. Até a próxima aula.